Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai iniciar, na verdade, o conceito de função exponencial. Só que é necessário, antes de a gente falar disso, falarmos de potenciação, ok? Então, vamos à aula. Ok, a gente vai falar sobre potenciação, que é um conceito necessário para que a gente aborde o tema de funções exponenciais. Então, potenciação, né, este vídeo dedicado a turmas do segundo ano, do primeiro ano, que normalmente vê a sequência de funções. Quando se chega em função exponencial, é necessário que se faça, primeiramente, uma revisão de potências, já que para o conceito de função exponencial a gente vai precisar do uso das propriedades. Mas potenciação também é visto no oitavo ano e esta aula serve para ambas as turmas, né? Oitavo ou primeiro ano. Então seguimos, né? Potenciação. A ideia de potenciação é a multiplicação de números repetidos, ok? Olha só, tenho aqui, né, simbolicamente a elevado a n, né? A é chamado de base e n é chamado de expoente. A base é o número que a gente vai estar ali repetindo, né? E o n é a quantidade de vezes em que a gente vai precisar repetir essa base para multiplicar. Então temos aqui a elevado a n é igual a vezes a vezes a vezes a vezes a, e assim segue até o último a, dependendo de quem? Da quantidade de n, né? De n vezes. Então a gente vai repetir o a aqui quantas forem o número que indicar em n. Então, essa é a definição de potenciação, né? Nada mais do que uma multiplicação, só uma anotação aí para a gente trabalhar de maneira melhor. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui bem rápidos, né? Um número negativo, um número decimal e uma fração. Menos 2 elevado à terceira, né? Seria, né, a gente trabalhar com o menos 2 vezes o menos 2 vezes o menos 2. E quando a gente trabalha por muito tempo, né, potenciações, chega um momento que a gente não precisa fazer essa expansão, né, já calcula daqui diretamente. Bom, pela expansão eu tenho que 2 vezes 2 vezes 2 me dá 8, e pelo jogo de sinal me dá negativo, me dando aí no final um menos 8. 0,5 ao quadrado, né, seria 0,5 vezes 0,5, e quando se trata de número decimal, né, sempre dá um trabalhinho a mais para pensar mentalmente. Às vezes a gente escolhe resolver, né, fazendo essa continha aqui do lado. 25 sobe 2 dá 2, 0 e 0, soma. E lembrando do número de casas decimais, né, dos fatores. A soma do número de casas decimais a gente vai colocar lá no resultado, né? Então aqui eu tenho duas casas, no resultado vai duas casas. Então aqui seria 0,25. A outra é 1/3 elevado à quinta, né? Uma fração. Seria justamente multiplicar o 1/3 por ele mesmo. Quantas vezes? 5 vezes. Então esse conceito inicial de potenciação é simples, certo? O resultado é esse aqui, 1 sobre 243. Então veja que é bem simples o conceito inicial, né? Basicamente uma multiplicação aí. Basicamente não, né? É uma multiplicação. Só que os fatores são todos iguais. Temos aí os casos particulares, né? O primeiro caso particular é o caso de a elevado a 1, né? Quando esse expoente é 1, né? Logicamente a gente só colocaria a base ali uma única vez. Ou seja, quando o expoente é 1, a gente só repete a base. Agora, quando o expoente for 0, o resultado sempre vai ser 1. E não vai valer se essa base for o número 0. Tem que ser um número diferente de 0. E isso aqui a gente vai ver, né, mais um pouquinho à frente por uma dedução. Né? Porque muitos se perguntam, por exemplo, por que todo número elevado a 0 é 1, né? Sabendo que esse número não pode ser 0. Aí existe uma dedução e através das propriedades também a gente pode fazer a demonstração. Ok? Então, beleza. Os conceitos iniciais. Vamos para frente. Aí agora a gente entra no conceito de potenciação de quê? De uma potência, né, em que o expoente é inteiro.
Ou seja, o expoente ali ele vai poder assumir um valor negativo. Então, veja bem, ó, se A é um número real, não nulo, ok? Então, o nosso A aqui em questão não pode ser um número zero. E N é um número inteiro positivo, define-se, olha a definição agora, que A elevado a menos N, ou seja, se esse expoente for negativo, isso aqui vai ser igual ao inverso de A elevado a N, sendo ele positivo, né? Ou seja, é meio que uma troca feita aqui. Eu retiro o sinal negativo, então eu tenho que inverter a potência. Então, a minha potência aqui é A elevado a N, eu inverto ela. Assim, eu tiro o expoente negativo, né? Exemplos bem básicos aqui para a gente seria o 5 elevado a menos 1, né? 5 elevado a menos 1, o inverso de 5 é 1 sobre 5, e ficaria elevado a 1. Né? Como o 5 elevado a 1 é ele mesmo, logo a gente teria 1 sobre 5. Ou outro exemplo aqui, como 2 elevado a menos 3, que a gente resolveu lá em cima, né, nos exemplos. 2 elevado a menos 3, no caso a gente resolveu menos 2 elevado a 3, mas vai ser parecido. Expoente negativo. Então, vamos inverter a base. A base é 2, então fica 1 sobre 2 elevado a quanto? A 3, né? Fica positivo. E 2 à terceira é 8. 1 oitavo. Então, ficaria assim, né? Basicamente, aplicando aí por meio de exemplos. Aí vem a dedução, né? Deduzir do porquê do expoente negativo se transformar de alguma maneira numa fração. Então, veja bem, eu já iniciei aí nessa contagem, né? Eu utilizei potências de base 2 de maneira decrescente a partir do 3. Então, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, nos expoentes. E eu já comecei aqui, né, com os resultados. E eu parei, né, não fiz para 2 elevado a 0, né? Que, obviamente, segundo lá, aqui, ó, é 1, mas é sempre através da dedução. Então, veja bem. 2 à terceira é 8, 2 ao quadrado é 4, 2 à primeira é 2. Vamos perceber o seguinte, ó. Como eu já falei, os expoentes estão decrescendo em uma unidade. Já os nossos resultados, o que é que está acontecendo com ele, né? O resultado anterior com relação ao próximo resultado é sempre o dobro, ou a metade com relação ao próximo, né? Eu tinha 8, então metade de 8, 4. Então desceu o expoente aqui em uma unidade. Metade de 4, 2, então foi para 1, era 2, foi para 1. E segue essa mesma lógica, né? Ou seja, aqui a gente está dividindo por 2. Então, se a gente continuar dividindo aqui por 2, 2 por 2 vai nos dar 1, que é justamente 2 elevado a 0, aí, ó, deu 1. E a gente continua esse processo, né? Se a gente dividir por 2, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que essa próxima aqui é 1 sobre 2. Se eu não quiser transformar, né, para decimal, deixa assim, 1 sobre 2, para a gente justamente relacionar, né? Se eu continuar dividindo por 2, 1 sobre 2 dividido por 2, né, eu tenho 1 dividido por 2, depois dividido por 2, é o mesmo que dividir 1 por 4. Aí você repara o seguinte, ó, esse 1 sobre 2, o 2 aqui é o mesmo que 1 sobre... Tá cortando? Não. 1 sobre 2 elevado a 1. E esse 1 sobre 4, o nosso 4, a gente já viu aqui antes, ele é 2 ao quadrado. Então, aqui é o mesmo que 1 sobre 2 elevado a 2. E eu vou terminar o último ali para concluir a dedução. Se eu dividir novamente por 2, esqueci de colocar as divisões. Se eu dividir novamente por 2, o resultado que vai me dar aqui é 1 sobre 8, né? Que é dividir o 4 aqui. 1 quarto por 2 vai ficar 1 sobre 8. Ou seja, é 1 sobre 2 elevado à terceira. Então, veja o seguinte, ó, que eu tenho aí, né, justamente o conceito lá da inversão com relação ao primeiro resultado aqui, ó. 2 sobre menos 1, 2 elevado a menos 1, deu aí 1 sobre 2 elevado a 1. Ou seja, a gente está aplicando aí justamente o que está sendo dito aqui, né, pela nossa regrinha. Então, esse é o modo dedutivo de mostrar que quando o expoente for negativo, você vai estar trabalhando com uma fração.
E o denominador é justamente a potência sem o expoente negativo, né? O expoente será positivo. Bom, chegamos agora na parte mais importante do estudo de potenciação, que são justamente as propriedades, ok? São 5 aí, né, como a gente já está visualizando. Essas propriedades, elas são estudadas lá no 8º ano. Talvez no 7º elas já apareçam, mas no 8º ano com certeza sim. E vamos passar uma por uma, né, fazendo um ou outro exemplo, só para garantir o entendimento. Então, a primeira propriedade diz o seguinte: ó, na multiplicação de duas potências de mesma base, tem que ter mesma base, eu posso transformar isso aqui em uma única potência se eu somar os expoentes, ok? Ou seja, exemplos aqui, ó, se eu fizer 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 4, se eu quiser transformar isso aqui numa única potência, eu escrevo 5 elevado a 6, porque isso me garante de somar os expoentes, como está sendo dito aqui, 2 mais 4, 6. Se eu tiver 1 sobre 4 elevado a 9 e 1 sobre 4, eu posso transformar isso aqui numa única potência em 1 sobre 4 elevado a 10. Aqui, embora não apareça, a gente sabe que existe o expoente 1. Então, essa propriedade aqui me garante de eu fazer isso quando a base é igual. Propriedade 2 é a da divisão. Na divisão, quando você tem duas potências de mesma base, você conserva a base, né? Você repete a base e acaba fazendo o quê? Com os expoentes subtraindo, né? O que seria aqui para a gente, por exemplo, 2 elevado a sétima dividido por 2 elevado a quinta. Transformar isso aqui num único expoente seria 2 elevado a 2. Ou, outro exemplo, né? 9 elevado a décima dividido por 9 elevado a 7. Seria 10 menos 7, né? Ficaria 9. Ou, ficaria 3, 9 elevado a terceira. Seguindo aí a regra da propriedade, ok? A terceira propriedade é a que chamamos de potência de potência, né? Quando você tem uma potência, está elevada a outra potência. Então, você pode fazer o quê? Multiplicar os expoentes. Então, você pode trabalhar com isso aqui. Então, multiplicando os expoentes, por exemplo, se eu tivesse 4 elevado à terceira elevado à quarta, isso seria o mesmo que eu calcular de uma vez 4 elevado a 12. Ou, né, se eu tivesse 0,7 elevado a 2 elevado a 8, seria o mesmo que 0,7 elevado a 16. A quarta propriedade é a potência de um produto. Quando eu tenho uma potência de produto, eu posso simplesmente distribuir o expoente para cada um dos fatores, ficando um produto de potências, ok? Então, essa aqui já é mais legalzinho de fazer. Por exemplo, eu sei que 6 elevado a 2, 6 ao quadrado, é 36. Eu vou usar a propriedade aqui para mostrar que, se eu usar isso, vai dar 36 da mesma forma. O que é que eu faço? Esse 6 aqui eu posso escrevê-lo como uma multiplicação, né? 2 vezes 3, por exemplo. Então, ficaria 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Aplicando a propriedade, me permite fazer o quê? Distribuir esse expoente, né? Então, eu fico com 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. E se eu calcular separadamente esses números, eu vou ter 4, né? Que é 2 ao quadrado, e 3 ao quadrado, que é 9. 4 vezes 9, 36, né? O que bate com o resultado inicial. Ou seja, a propriedade é válida, né, para qualquer número. Então, se eu tiver uma situação dessa, eu posso transformar para essa situação. Ou vice-versa, né? Se eu tiver uma situação desta com expoentes iguais, então eu posso transformar para uma única potência, né, conservando o expoente. A ideia é conservar o expoente. Por exemplo, se eu tivesse 9 elevado à quarta vezes 8 elevado à quarta, né? Então, isso aqui para mim seria 9 vezes 8, tudo isso elevado à quarta, que no fim ficaria com 72 elevado à quarta, né? A mesma, uma única potência aí para a gente. Então, esta é a quarta propriedade. A quinta propriedade é a do quociente e funciona da mesma maneira. Uma potência de um quociente é o quociente das potências. Então, da mesma forma, a gente trabalharia aqui, né? A gente poderia ter, por exemplo,
4 dividido por 2 elevado à quinta, né? Isso seria 4 à quinta por 2 à quinta. Funcionaria da mesma forma. E se a gente resolver isso aqui, a gente chegaria no mesmo resultado dessa aqui. Esse aqui, né, ia dar 2 à quinta, porque 4 por 2 é divisível. Ele está cortando, deixa eu subir. 4 por 2 é 2. 2 à quinta, isso nos daria 32. Obviamente, o resultado disso aqui também teria que ser 32, certo? Só que eu estou com um pouquinho de preguiça de calcular o 4 elevado à quinta, né? Mas eu vou fazer. 4 à quinta é 1024. E 2 à quinta é 32. 1024 por 32, se você dividir, vai dar 32. Ok? Então, deixei de preguiça e fiz aí, rapidinho. Beleza. Só chama a atenção para uma coisa. Em relação à propriedade 3, existe uma observação, gente. Qual é a observação? A observação é que A elevado a M elevado a N, nesta aqui, né, que é a potência, é diferente se não vier com parênteses. O A elevado a M elevado a N. O que é diferente aqui? Aqui, a diferença é que, neste caso, o expoente está elevado a um expoente. E aqui não, aqui é a potência inteira elevada a um expoente. Okay? Por exemplo, 3 ao quadrado, a terceira. Né? Se você calcular isso aqui vai te dar, ó, 2 vezes 3, 6, né? 3 à sexta. Mas se viesse 3 ao quadrado a terceira, não seria a mesma coisa, porque você ia calcular primeiro a potência aqui, ó. 2 à terceira é 8, então ficaria com 3 elevado a 8. E os resultados daqui, obviamente, é diferente. Beleza? Então, tenham cuidado para essa partezinha aqui de aparecer ou não parênteses, porque funciona de maneira diferente. Ok. Avançando aí, a gente vai falar agora sobre a potência de expoente racional, que eu acho legalzinho de falar, porque eu tenho uma regrinha particular para ela, né? Para quem é meu aluno e sabe, eu gosto muito de falar sobre a regra do Sol, né? Eu chamo isso aqui de regra do Sol. Primeiro vamos entender o conceito aqui, né? Você tem a potência cujo o expoente é uma fração. Poderia ser decimal, poderia ser uma dízima periódica, porque tudo isso pode ser transformado em fração, certo? Inclusive eu poderia ter incluído aqui num exemplo, vou fazer isso. E isso aqui, né, A elevado a M sobre N, acaba virando a raiz enésima de A elevado a M. Ou seja, o número que fica no numerador faz parte do expoente de M dentro do radical. E o número que está no denominador faz parte do índice desse radical. Ok? Então, para memorizar melhor, eu faço assim, eu imagino o Sol. Ai, meu pai, desenhar um Sol aqui. Parecendo... Enfim. Sol. Aí, essa barrinha indica que um número vai estar no Sol, né? E o outro vai estar na sombra. Então, M está no Sol, N está na sombra, por conta da barra. Então, na hora que eu trago para o radical, as coisas se invertem, certo? Esse radical vai servir de pilar para a sombra, né? O N que estava na sombra vai para o Sol e o M que estava no Sol vai para a sombra. Então, fica aí essa relaçãozinha, né, para conseguir lembrar direitinho quando for transformar essas coisas aqui que normalmente aparecem em algumas expressões. Então, quem está no Sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o Sol. Essa é a regra do Sol. Acho mais viável de lembrar. Se não quiser lembrar, né? Então, vá do jeito algébrico mesmo e... Enfim, vamos lá. 8 elevado a 3 quartos. Transformando isso aqui, a gente teria a raiz de... né? Quem está na sombra é o 4, vem para o Sol. Então, raiz quarta de 8 elevado a terceira. 2 elevado a 2 quintos. Raiz de quem? É uma raiz quinta, porque o 5 está na sombra, vem para o Sol, de 2 ao quadrado. E esta última aqui, né, ao contrário, né? Temos a raiz, aí vamos transformar para o expoente fracionário. Vai ficar 10 elevado a, olha a fração, 7 está no Sol, vem para a sombra, vem para baixo. Depois em cima o 5. Beleza. Deixa eu acrescentar outra aí que eu falei, né? Por exemplo, ó, letra D é 3 elevado a 0,666. É uma dízima, certo? Não é o número da besta não, viu, gente? Pelo amor de Deus. A essa hora não. Tô gravando, são o quê? São 10 horas da noite agora.
Então, isso aqui é uma dízima periódica, então trabalhar com dízima implica em transformá-la em uma fração, e a gente tem uma regrinha para isso, né? O número que está se repetindo fica no numerador e no denominador fica uma quantidade de noves, né? Essa quantidade de noves é a respeito da quantidade de algarismo que fica no numerador. Então, como o 6 só tem um algarismo, então embaixo é um 9. Então, aqui você teria 3 elevado a 6 nono. Nesse caso, ainda dá para simplificar isso aqui. Vou simplificar por 3, ficando 3 elevado a 2 terços. Aí agora transformo para o radical, né? Transformando, raiz cúbica de 3 ao quadrado. Beleza. Esse tipo de coisinha pode surgir, né? Quando surgir uma dízima periódica, já sabe. Epa, dá para transformar em fração. Depois, dá para usar a regra do sol. Ok, 2 exercícios rapidinhos só para esquentar a cuca, né? Exercício 1. Escreva os números abaixo de potência de base 3. Então ele me deu 2 números aqui em raiz, né? Eu já coloquei em raiz já para praticar praticar bastante em relação à regra do sol e propriedades. Então, raiz quinta de 81, né? Ele quer na base 3, então, logicamente, o 81 eu tenho que transformar para uma potência. E eu consigo transformar isso com a decomposição. Se eu decompor 81, né? 81 por 3, 27 por 3, 9 por 3, 3 por 3, 1. Vai me dar aí 3 a quarta. Então, aqui dentro do radical vai ficar, ao invés de 81, vai ficar 3 a quarta. É uma raiz quinta, né? Agora sim eu posso usar a regra do sol e terminarei o exercício. Regra do sol, 3 elevado a 5 está no sol, vem para a sombra, em cima 4. Pronto. Feito, né? 3 elevado a 4 quintos seria aí a potência pedida. Letra B, eu tenho raiz de 3 sobre 3. Então, eu tenho que transformar essa raiz de 3, né, para expoente fracionário. Uso a regra do sol. Mas como é que eu vou usar a regra do sol se não aparece índice e não tem expoente? Meu irmão, tem sim, ó. Aqui é 2 e aqui é 1. Já sabemos, é uma raiz quadrada, o 2 ali índice fica oculto, e na potência, quando não aparece expoente, é o number 1, né? É o 1. Expoente fracionário, 3 elevado a 1 sobre 2. E agora? Agora que você tem uma divisão de potências de mesma base, uma fração é uma divisão. Propriedade. A propriedade repete a base e subtrai os expoentes. Vou fazer 1 sobre 2 menos 1. Para este caso aqui eu uso o MMC, né? Operação com fração, 3 elevado a 1 menos 2. Né? Não vou falar o processo da fração aqui porque é simples, né? Concluindo ali, 3 elevado a menos 1 sobre 2, a nossa resposta final. Então, funciona assim, certo? Esses outros dois exercícios são um pouquinho mais longos, mas dá para resolver sem nenhum problema. Aqui, né, na letra A, a gente vai trabalhar com a resolução de cada uma das potências e depois trabalhar com toda a expressão. Então vamos lá, né? De maneira bem rapidinha, 3 elevado a 0 a gente já sabe, é 1. Mais menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2 dá 4 positivo. Menos 1 terço elevado a menos 1, como a gente já viu, né? Expoente negativo vai inverter aqui. Se a gente inverter, fica 3 sobre 1, ou simplesmente 3, né? Então fica 3 e esse 3 fica elevado a 1, porque ele perde o negativo quando faz a inversão. Então fica 1 mais 4 menos 3. Embaixo, mesma coisa, né? 1 sobre 2 elevado a menos 2, inverte 1 sobre 2, fica 2 sobre 1. Não precisamos colocar 2 sobre 1, coloca apenas 2, elevado a 2. Agora conclui, né? 1 mais 4 é 5, 5 menos 3, porque 3 elevado a 1 é 3, dá 2. E 2 ao quadrado aqui embaixo é 4, finalizando aí a simplificação, que é 1 sobre 2, ou pode deixar como na decimal, sendo meio, certo? 1 sobre 2 ou meio. Beleza, essa outra aqui, ó, é uma potência de adição algébrica de potências. Provavelmente todas as potências aqui são exatas, ok? Como é que eu sei que é exata? Bom, vamos transformar aqui, né? Tenho duas ideias. Ou transforma para raiz, para resolver, né, as raízes de cada um, ou transforma os números aqui para potenciação. Eu prefiro transformar para potenciação porque eu posso usar uma propriedadezinha, que é a potência de potência.
27 transformado em potência, né? A gente vai usar a mesma regra aqui de composição, aqui de cima. 27 decompondo é 3 a terceira. Então, 27 ainda está elevado a 1/3. Aí, mais 64. 64 na base 2 é 2 a sexta. Né? Lembrando que esses resultados não são tão óbvios para alguns, tem que fazer esse processo aqui de decomposição para achar a potência. 64 é 2 a sexta e o 64 ainda está elevado a 1/2. Mais o 8. O 8 é 2 a terceira e está elevado a 2/3. Menos 4, 4 que é 2 ao quadrado e está elevado a 1/2. E tudo isso, gente, é elevado a 1/2. Agora, o próximo passo é resolver isso aqui, ó. Já que potência e potência, né? Multiplica os expoentes. Então, ó, 3 vezes 1 dá 3. 3 dividido para 3, 1. Então, aqui dentro eu vou ficar com 3 elevado a 1. Mais, mesmo jeito aqui, ó. 6 vezes 1 dá 6, por 2 dá 3. Então, eu vou ficar com 2 a terceira nessa. Mais 3 vezes 2 dá 6, 6 por 3 dá 2. Nessa aqui eu fico com 2 ao quadrado. Menos 2 vezes 1 dá 2, por 2 dá 1. Nessa aqui fica com 2 elevado a 1. Tudo isso elevado a 1/2. Agora dá para resolver dentro, né? 3 a primeira é 3, 2 a terceira é 8, 2 ao quadrado é 4, 2 a primeira é 2, elevado a 1/2. 3 mais 8, 11, 11 mais 4, 15, 15 menos 2, 13. 13 elevado a 1/2. Que isso aqui é raiz de 13. É irracional, né? Não tem como a gente resolver aí, né? Colocar todas as casas decimais, deixa assim mesmo. Raiz de 13. Beleza, então esta é a aula inicial, né? Vou chamar essa aula de parte 1, porque a aula parte 2 desse conteúdo vai ser só resolução de exercícios, para vocês verem, né, a prática das propriedades. Então, é isso. Beleza? Então, esta é a aula e até a parte 2.